Olá, tudo bem? Eu sou Inedilson Anelli e esse é o nosso primeiro módulo do curso Aprendendo a Amar Aprender. É possível sim você aprender a amar aprender. Nós vamos ver isso aqui nesse nosso modesto, humilde curso de uma pessoa só, que sou eu, né? Estou fazendo tudo sozinho aqui. Vamos que vamos. Eu vou só dar uma mudadinha de tela aqui para mostrar para vocês onde é que está. Ó, tá aqui, ó, no portal Otimismo Online, né? Na aba Aprendizado Compartilhado, o curso aqui é o primeiro, Aprendendo a Amar Aprender. Tá? Esse a gente vai falar sobre o módulo 1, o eclipse da curiosidade, o desinteresse pelo aprender e a indigência moral. Tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre esse módulo 1 aqui do nosso curso. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa análise de hoje. Gente, nós estamos vivendo aí numa era de abundância de informação. Tem informação pra caramba na palma da nossa mão, né? Mas, paradoxalmente, né? Nós enfrentamos uma escassez de vontade de aprender. Pois é. Esse desinteresse não é um vazio inofensivo. Ele é um terreno fértil, onde floresce o quê? Floresce a indigência moral. Vamos ver o que é isso. Quando paramos de buscar o conhecimento, nós atrofiamos a nossa capacidade de empatia, de julgamento crítico e de evolução espiritual. Isso é muito perigoso. Mas vamos entender o que significa, então, essa indigência moral. Ela se refere à ausência absoluta ou à extrema escassez de princípios éticos, que também podemos chamar de valores humanos fundamentais. Esses princípios éticos, eles são valores morais universais. Eles orientam, né, o comportamento humano da sociedade, visando o bem comum, a justiça, a dignidade. Eles estabelecem limites saudáveis para a convivência e impedem que os direitos de terceiros sejam violados. Quais são esses principais princípios éticos que regem as relações humanas? O primeiro deles é o respeito. Reconhecer e valorizar a dignidade, os direitos e a individualidade de cada pessoa. Sem respeito, na sociedade, as pessoas não têm como funcionar. Segundo, justiça, né? Agir com imparcialidade, garantindo que cada indivíduo receba o que lhe é devido de forma equitativa. Aí, nessa questão aqui, a gente lembra, né, do ensino de Jesus, onde ele compartilhou ali uma regra de ouro, né? Uma ética fundamental, quando ele dizia: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Está dentro dessa justiça aí, né? Que é uma base da lei divina, né? Outro item fundamental dos princípios éticos é a honestidade. Pautar a conduta e a comunicação na verdade, na integridade, na transparência. Hoje, o que a gente mais tem aí, circulando nesse universo da internet aí, são notícias falsas, né, que chamam de fake news, né? Então, o que a gente vai mais ver de exemplo também, né, no campo da administração pública, da política, né, até mesmo do ambiente de trabalho, dentro dos lares, a gente vê a falta de honestidade, né? Isso é um problema muito sério, né? É um sintoma de adoecimento da nossa sociedade. Outro item fundamental dos princípios éticos é a responsabilidade. Assumir as consequências de suas próprias ações e decisões, cumprindo os deveres acordados. A gente se esquece de uma lei divina básica, né, que é o princípio de que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher fazer o que a gente quiser. Só que
a cada escolha que a gente faz, diante das leis divinas, a gente se torna responsável pelas consequências. E isso não tem como fugir. Na lei humana, que é falha, né, que é primitiva, existem muitas brechas ali, e o indivíduo às vezes passa uma vida inteira, né? Ocorre a morte do corpo físico ali desse indivíduo e ele não é alcançado pelas leis humanas. Mas ninguém escapa das leis divinas. Então você plantou, você colhe. Você escolheu, você se torna responsável pelas consequências. E muita gente está esquecendo disso hoje em dia, né? Outro princípio ético fundamental, empatia, né? É a capacidade de compreender o sentimento e as necessidades do outro, promovendo cuidado e solidariedade. Isso é um item muito importante. Quando a gente fala de indigência moral, a gente está fazendo uma espécie de analogia aqui com a indigência material, que é aquele estado de extrema pobreza, né? Mas a gente usa esse termo aplicado ao caráter, né? Manifestando-se pela incapacidade que a pessoa manifesta de distinguir o certo do errado, né? Ou pela total falta de pudor, falta de vergonha, de constrangimento em agir de forma egoísta e nociva, né? Aquele indivíduo que ele não tem menor vergonha de se corromper, de praticar crimes, de ser desonesto para obter vantagens, né? Ou de mentir, de enganar dentro do ambiente da própria família para obter vantagens para si próprio, né? Só pensa em si próprio, né? Trata as pessoas como objetos descartáveis. Enquanto interessa para essa pessoa, ela usa os indivíduos que estão ali à sua volta, né? E depois que já não interessa mais, né? Ela os descarta com a maior frieza. Dentro desse contexto aí que a gente está colocando aí a questão da indigência moral. Bom, esse conceito, deixa eu molhar as palavras aqui, né? Cafezinho sempre bom, né? Esse conceito ele abrange comportamentos, vamos dar exemplos aqui, né? Falta de escrúpulos, né? Prática de atos prejudiciais sem qualquer sentimento de culpa ou remorso, indiferença pelo próximo, ausência de solidariedade e insensibilidade diante do sofrimento alheio e desprezo pela dignidade humana, né? O exemplo, o trabalhador ali da máquina pública, que ele desvia uma verba destinada à compra de medicamentos, à compra de equipamentos de saúde, desvia para comprar um iate, né? Para comprar uma coisa que beneficia ele mesmo, né? Um jatinho, coisa assim. Muito comum a gente ver isso aqui no Brasil, né? Entra dentro dessa indiferença pelo próximo. E a relativização de valores. Então você passa a justificar ações antiéticas em benefício próprio, né? Onde a hipocrisia e a impunidade se tornam a regra, né? Então, você justifica a traição, a desonestidade, né? A ganância, né? Muitas vezes você distorce ali a realidade, né? Encobrindo a sua ganância, né? Como se você estivesse defendendo ali sua prosperidade, em nome da sua prosperidade, você passa por cima dos outros ali, né? Comete atos de ganância terríveis, prejudica muita gente porque você precisa defender o que é seu, né? Defender seu padrão de vida, né? Então esse termo ele é frequentemente usado por sociólogos, filósofos, analistas políticos para descrever o cenário em que a ética é substituída pelo egoísmo puro, né? Ou pela corrupção sistêmica, algo que está aí extremamente visível e presente na nossa sociedade brasileira atual, né? Corrupção sistêmica, em todos os níveis. Agora vamos ver aqui a visão de Allan Kardec do Espiritismo, né? O progresso na forma de duas asas, né? Para Allan Kardec, o progresso humano não é unilateral, né? Então, um lado só. Na questão 780 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que o progresso intelectual e o progresso moral
são distintos, né? São coisas individuais, separadas, mas eles são interdependentes. Um depende do outro. Então, há uma precedência da inteligência. Sim, ela vem em primeiro lugar, né? Frequentemente, o desenvolvimento da inteligência precede o da moralidade, bem antes. No entanto, é o conhecimento que dá ao ser humano a noção do bem e do mal, fornecendo ferramentas para o livre-arbítrio consciente. Então, você escolher conscientemente qual caminho, qual escolha, o que você vai escolher para a sua vida, né? Aí entra a questão da estagnação, perigo da estagnação. O desinteresse por aprender é, em essência, uma recusa à lei do progresso. Que existe uma lei de progresso, está lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, né? Onde a gente entende que Deus quer que tudo que Ele criou progrida, né? Então, nós precisamos progredir. É uma lei de progresso. Mas, quando a gente se desinteressa por aprender, a gente está, em essência, recusando a cumprir com essa lei de progresso, né? E Kardec enfatiza em O Evangelho segundo o Espiritismo que o espírito deve ser cultivado como um campo. Do mesmo jeito que você cuida do jardim da sua casa, né? Dos vasinhos de planta lá, né? O nosso espírito, nosso interior, nosso íntimo deve ser cultivado também como um campo. E aí ele exemplifica que um campo abandonado, ele não fica apenas vazio, né? Só a terra ali, sem nada, né? Mas ele se enche de ervas daninhas, né? De animais peçonhentos, né? Sujeira, de lixo. Então, e no caso do nosso íntimo, do moral, se enche de preconceito, de egoísmo, de fanatismos, né? De ideias mágicas, né? Fantasiosas. Então esse é o perigo, né? Perigo da estagnação, do desinteresse pelo aprender. Aí tem uma reflexão que a gente construiu aqui, baseado na codificação da doutrina espírita, que é a seguinte: o homem não pode progredir moralmente sem que a sua inteligência se desenvolva, pois é ela que lhe permite distinguir o que é útil daquilo que é prejudicial. Agora vamos ver o que a ciência diz sobre isso. A neuroplasticidade e a ética. A ciência contemporânea, ela corrobora a ideia de que o aprendizado contínuo molda não apenas o que sabemos, mas o que somos. A neuroplasticidade e a rigidez mental. Vamos ver sobre isso. Quando nós desistimos de aprender, o nosso cérebro ele tende a reforçar caminhos neurais já existentes. Isso leva ao que a psicologia chama de rigidez cognitiva, ou seja, a sua capacidade de pensar, de refletir, fica engessada, rígida. A pessoa com baixa flexibilidade cognitiva tem mais dificuldade em aceitar o novo, né? Aceitar coisas novas e em se colocar no lugar do outro. Tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. E isso acaba alimentando a intolerância. A gente está vendo muito hoje em dia, né? As pessoas estão muito polarizadas, ali muito, né, muito rígidas mentalmente. Vamos olhar as palavras, né? Aguinha para a gente poder continuar falando aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito Dunning-Kruger. A ciência explica que a indigência moral, através desse viés cognitivo, onde os indivíduos com pouco conhecimento sobre um determinado assunto, eles acreditam saber mais do que os especialistas no assunto. Esse analfabetismo funcional, por escolha, gera uma sociedade de certezas absolutas, de diálogos impossíveis, onde o ego prevalece sobre a verdade. Então é muito comum a gente ver essas situações, da pessoa tá ali, a coisa tá errada, tá escancarado que tá errado, mas a pessoa cinicamente
trata como se tivesse certo, né? Por interesses egoístas, orgulhosos, né? Então é essa questão aí, né, de um analfabetismo funcional por escolha, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação como exercício de alteridade. O aprendizado exige humildade. Se você não admite que você não sabe, não tem como você aprender nada novo, né? Você acha que você já sabe tudo, né? Então, né? Nem sei o que você está fazendo aqui nesse vídeo, né? Você já sabe tudo. Aliás, não sei nem o que você está fazendo nesse mundo, né? Você já devia estar num mundo feliz, perfeito, né? Você já sabe tudo, você já é perfeito, né? Mas se você não é desse tipo de pessoa que está com esse problema mental aí, né? Você então é uma pessoa humilde e sabe que, né, você não sabe tudo, então tem coisas que você precisa aprender, né? A ciência da educação mostra que o ato de estudar diferentes culturas, diferentes filosofias, ciências, expande a nossa empatia cognitiva. Sem o aprendizado, o eu se torna o único centro de referência, que é a definição base do egoísmo moral. Ou seja, é o que popularmente a gente chama de você se achar a última bolachinha do pacote. Então você é o parâmetro para tudo, né? Você é o centro do universo, a última bolachinha do pacote, né? Então, quando você se coloca nessa posição, você perde a capacidade de empatia cognitiva, né? Mas vamos entender, vamos aprofundar mais aqui, né, essa questão, vamos entender as principais diferenças entre alteridade e empatia. A gente está usando bastante essas palavras aqui, então é preciso que fique bem claro o que elas significam, né? Apesar de frequentemente confundidas, elas possuem distinções importantes. Então vamos ver primeiro o que é empatia. Empatia é a habilidade de tentar sentir a mesma emoção ou se colocar no lugar do outro, imaginando-se na mesma situação que a pessoa está passando. Isso é empatia. Eu conseguir se colocar no lugar do outro, procurar imaginar o que ela está passando aqui, né? Se fosse eu que estivesse passando pelo que essa pessoa está passando, como é que eu ia me sentir? Isso é empatia. Já a alteridade é você reconhecer que o outro é diferente de você, né? E mesmo sem sentir o que ele sente, você respeita e compreende e acolhe esse fato da pessoa ser única, né? Nós, como espíritas, entendemos que Deus não faz cópias, né? Cada espírito é único. Então, um determinado momento aí da existência, Deus escolheu criar você. E você é único, não tem outro de você por aí zanzando, né? As pessoas podem até ter uma aparência física parecida, mas cada pessoa é o mesmo gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Eles são espíritos individuais, criados, cada um no seu tempo, né, com experiências diferentes. Então, embora fisicamente eles pareçam idênticos, eles são espíritos diferentes, né? Então, cada pessoa ela é diferente, ela tem a sua história, ela tem a sua individualidade, ela tem a sua maneira de sentir, de ver o mundo. Então, a alteridade é isso, é você reconhecer que as pessoas são diferentes, né? E respeitar isso. Agora, vamos falar sobre a indigência moral como sintoma de desprezo pelo saber, né? Que é o cerne da questão aqui, né? A indigência moral que percebemos hoje, desrespeito ao próximo, a falta de ética nas relações, a superficialidade dos afetos, é o resultado direto de uma sociedade que trata o aprendizado como uma tarefa enfadonha, entediante, chata, e não como uma ferramenta de libertação. Então a gente acha que esse desinteresse pelo aprender, o descaso pela educação, que não teve consequências. Teve sim. Inclusive nas nossas relações afetivas, na nossa estrutura social, familiar, teve um impacto muito grande, sim, esse nosso descaso com o aprendizado. E agora nós estamos colhendo aí as consequências. Mas ainda dá tempo da gente reverter isso. É por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho, né, de mostrar que é possível, sim, você aprender a amar, aprender e mudar a sua vida.
para melhor. Aí, vamos falar um pouquinho das consequências aí disso, né? A questão da manipulação das massas. A falta de interesse pelo saber torna o indivíduo vulnerável a manipulações emocionais e narrativas simplistas. Então, houve, a partir dos anos 60, uma desconstrução, né? Um ataque aos nossos valores morais, a nossa base social, onde se desprezou a questão da família, né? A questão do afeto, da cumplicidade, né? Da honestidade. Houve uma desconstrução disso daí. Então, a família ela é a célula base da sociedade. Se a família adoece, a sociedade inteira adoece, né? A nação adoece, o mundo adoece. Então, houve esse movimento aí de enfraquecimento das nossas bases morais, né? Enfraquecimento da família, do conceito de família. Então, isso, e também, ao mesmo tempo, um enfraquecimento, né? Um desprezo pelo aprender, pelo adquirir cultura. Então, o que aconteceu? A sociedade empobreceu em inteligência e empobreceu em moral. E hoje a gente está colhendo as consequências disso, que se mostra aí num desses efeitos, que é a manipulação das massas. Pessoas incultas, pessoas despreparadas, que não têm uma base familiar, são muito fáceis de ser manipuladas, de ser enganadas. Então, qualquer narrativa, qualquer historinha que você conta ali, né, modos bem elaborados ali de torcer a realidade, de torcer a verdade, isso aí manipula e engana as pessoas facilmente, né? Eu lembro há um tempo atrás, quando surgiu aí um golpe, tal de pirâmide, né? Em que as pessoas investiam ali um valor X e aí elas, dali um tempo, recebiam um valor maior e tal. Foi um golpe que pegou muita gente tomou tombo financeiro por causa disso. Mas isso acontece, isso floresce, esses golpes florescem onde? Onde há esse descaso com o aprendizado, onde há o enfraquecimento da família, tudo isso aí colabora para isso, né? Outro ponto problemático, a perda do sentido de transcendência. O que é isso, né? Ao ignorar o funcionamento da vida, seja através da ciência, seja através da espiritualidade, quando a pessoa deixa de refletir sobre o sentido da vida, né? Sobre a transcendência, o ser humano foca apenas no imediatismo material, onde o ter substitui o ser. O que é isso? Hoje em dia, a gente vê movimentos aí pregando muito o materialismo, né? O individualismo, né? E aí, se a pessoa acha que morreu, acabou, né? Se a pessoa acha que ela vê impunidade de todo lado, vê pessoas praticando crimes, praticando corrupção e nada acontecendo, né? Ela acha que não tem consequência nenhuma. O que isso causa? Causa essa perda do sentido de transcendência. Você não pensa no amanhã. Você não pensa no amanhã. Então, o que importa? Importa o ter e não o ser. Porque ela fala, que adianta eu ser honesto? Que adianta eu ser fiel, ser amoroso, né? Ser uma boa pessoa? Se as pessoas que não são nada disso, que estão aí roubando, tendo coisas, comprando, né? Ostentando, elas estão se dando bem, entre aspas, né? Então, esse é um problema desse enfraquecimento aí do amor ao aprender e do enfraquecimento das bases de família, né? De tudo isso, da crença em Deus, né? Olha, gente, o que a gente aprende estudando profundamente, né? Adquirindo conhecimento, é de que a vida tem regras, sim. A vida tem leis. E, embora as leis humanas sejam falhas, as leis de Deus, elas são perfeitas e a gente não tem como escapar disso. Então, você plantou, você vai colher. Você pode não colher nessa existência, mas certamente em existência futura você vai colher.
E é um fato de que nós somos espíritos imortais. Só o nosso corpo físico, a gente devolve os elementos dele à natureza quando ocorre ali o fenômeno da morte. Só o corpo morre, mas o espírito continua. E aí, a gente vai ser responsável pelas escolhas equivocadas que a gente fez. A gente vai ter que consertar tudo de errado que a gente fez. Então, quando você aprende, quando você estuda, você adquire cultura, você percebe que há sim um sentido de transcendência na vida, uma continuidade. Bom, mas para a gente concluir esse módulo aqui, né? Aprender, amar, aprender é um ato ético, tá? Ao inserir esse módulo aqui no portal Otimismo Online, nós convidamos você a estudar, né? E entender que estudar não é só para passar na prova, né? Ou num concurso. Estudar é para você não passar em branco pela vida, né? Aprender a amar o aprendizado é um antídoto contra essa indigência moral que está aí. Por quê? Porque nos torna humildes perante a vastidão do universo e as leis de Deus, né? Nos torna críticos perante essas injustiças que estão acontecendo aí. A gente começa a pensar mais, a olhar em volta e a perceber o que realmente está acontecendo, né? Nos torna sensíveis perante a dor alheia, ao compreendermos a complexidade da existência humana, né? Você não fica ali se achando a última bolachinha do pacote, você não fica ali como feito uma ostra fechado em si mesmo, mas você começa a perceber que há pessoas à sua volta que às vezes têm tantas dificuldades quanto você, que sofrem tanto ou mais quanto você, que têm sentimentos como você tem, né? E não é só você que se magoa, que tem sentimento, mas os outros também. Então você deixa de se colocar na posição de vítima, né? E começa a se ver como um agente transformador, né? Alguém que pode cooperar, que pode ajudar o progresso. Que você reconhece que Deus, ele ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então você entende que você precisa fazer a sua parte também, dentro dessa lei de progresso, né? Então, para a gente finalizar aqui, eu vou lembrar uma situação que tem lá no Evangelho, quando o Espírito de verdade diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Sem instrução, o amor muitas vezes ele se perde por falta de direção. Então você precisa ter a instrução, o conhecimento, o aprendizado, para você poder usar do amor com sabedoria, né? Agir com justiça. Agora a gente deixa uma pergunta para finalizar aqui o módulo. Se o progresso intelectual é um instrumento que nos permite entender a necessidade do progresso moral, o que o seu desinteresse por conhecimentos novos pode estar escondendo de você mesmo? Pense sobre isso. Vamos repetir a frase. Se o progresso intelectual é um instrumento que nos permite entender a necessidade do progresso moral, o que o seu desinteresse por conhecimentos novos pode estar escondendo de você mesmo? Pense bastante. E até o nosso próximo módulo.